Olá, meus amigos, aqui é o Arthur novamente e hoje a gente vai aprender a fazer essa animação com física aqui das nossas frutas caindo dentro da fruteira, que depois a gente vai reaproveitar para diversas outras coisas aqui. Então, nesse tutorial você vai aprender um monte de coisa, você vai aprender a animar, a controlar quando que a física vai entrar em ação, a gente vai aprender a misturar animações simples com animações de física, né? E a gente vai aprender também como que a gente otimiza nossos objetos para as animações de física. Porque, por exemplo, a carambola é um objeto que ela tem muitas faces. E aí, na hora de animar a física dela, ela fica super pesada. Então, a gente vai aprender uma técnica muito interessante, chamada de próxis, tá? Então, acompanha aqui comigo. Na última parte do tutorial, nós modelamos e texturizamos essas três frutas aqui, a banana, a carambola e maçã. E agora, hoje, a gente vai deixá-las mais interessantes criando uma animação para elas, tá? Então, para isso, eu já criei aqui embaixo uma fruteira, utilizando como base o prato, né? A mesma técnica. E a gente vai fazer a fruteira surgir ali. Ela vai surgir e aí cair, dar uma ricocheteada na mesa. E depois as frutas também vão fazer, elas vão cair ali, chocar umas com as outras, chocar com a própria fruteira e preencher a fruteira. Então, nós vamos duplicar essas frutas aqui, fazer alguns procedimentos desse tipo, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, eu vou sair dessa tela cheia, apertando Ctrl Alt Espaço, tá? Às vezes, se você quiser ver tela cheia, é legal. E a gente vai começar animando a fruteira, tá? Eu vou fazer ela ficar um pouquinho para cima aqui, vou dar um GZ, um pouquinho no alto assim, não muito, mas uma alturinha considerável para ela cair na mesa depois e fazer aquele movimento que a gente falou, tá? Eu vou deixá-la também um pouquinho girada, talvez no eixo, deixa eu ver, RX aqui, um pouquinho no eixo X assim, para ela, quando ela cair, ela ficar em balanço ali, tá? Beleza. Então agora a gente vai dar uma escalada aí, a gente vai dar um S, tá? Nós vamos digitar no teclado 0.001. Vou deixar bem petitinha essa mesa, bem pequenininha mesmo, essa fruteira, né? Agora, nós vamos criar uma chave de animação para falar que ela vai começar a ser animada a partir dali, tá? Então, eu vou apertar aqui I. Apertando I, vocês vão ver que aqui na timeline começou a surgir um losanguinho amarelo aqui, ó. Isso aqui embaixo é nossa timeline, a linha do tempo, tá? Isso quer dizer que eu criei uma chave ali onde ele armazenou a posição, rotação e escala daquele objeto, tá? Quando eu mover o objeto para aqui em outro frame, criar outra chave, ele vai olhar como que ele estava na primeira chave, como que ele está na segunda, e vai criar os estados intermediários entre elas. Por exemplo, se ela está muito pequenininha aqui, muito grande aqui, ele vai criando os estados intermediários até chegar no pequenininho para o grande, sabe? Então, isso aí é chamado Twin Motion, né? Twinning Motion. E isso ele faz automaticamente para a gente. Num desenho como os desenhos da Disney antigos, por exemplo, você tinha que fazer isso quadro a quadro, criar cada estado, era muito mais trabalhoso, né? Então, vamos lá, a gente vai fazer ela crescer aí em torno de 1 segundo. Por padrão no Blender, onde a gente vê quantos quadros eu preciso para fazer 1 segundo. Aqui do lado direito, onde está escrito Output, aqui é tipo impressorinha, lá em cima tem a resolução que você quer de saída e tem também aqui o Frame Rate, que seria 24 FPS. 24 FPS, 24 quadros para 1 segundo de animação. É o mais comum, a gente pode usar 30, 29, 97 também, né, 23, 98, mas isso aqui é livre, você pode pôr o tanto que você quiser, inclusive valores altos, tá vendo? Mas tem que ter em mente, quanto mais quadros você colocar, mais tempo você vai gastar para depois transformar aquilo ali numa animação, né? Porque vai precisar renderizar, então é um pouquinho complicado. Bom, beleza. Então eu vou fazer aqui a do 1 ao 20, vou mover minha timeline para o 20. Quando chegar lá no 20, eu vou alterar a escala do meu objeto. Como eu fiz uma escala muito pequenininha para ele, eu vou apertar N de navio aqui, para abrir meu painel lateral, e vou aqui em Item, aqui em cima, o item de cima ali, ó. Aí lá ele vai me dar as coordenadas do objeto, né, a rotação e a escala. Eu vou colocar a escala aqui em 1,
em X, Y e Z, tá? Para ele voltar ao tamanho original dele. Só que aí tem um detalhe, acho que eu tinha escalado na hora que eu fiz ela, então eu tenho que pôr um pouquinho mais que um, sabe? Então eu vou aproveitar aqui, vou dar um S aqui e deixar um pouquinho maior. Tanto suficiente aí para caber as frutas, né? Vou deixar 1.2 mais ou menos, tá vendo? É porque quando eu modelei ela, eu já tinha dado um S, então ela não estava em 1. Ela já estava em 1 ponto alguma coisa, certo? Então tá certo. Chegamos aqui, agora eu vou dar outro I, vou apertar I também, sempre com o mouse ali na viewport. E aí, como eu falei para vocês, ó, ele vai criar, do zero ele vai criar as transições, tá vendo? Ó? Movendo aqui a timeline. Ele criou as transições. Tá ok, chegou no 20 aqui, aí nós vamos começar a entrar com a física, tá? A partir do 20. Então, ela vai começar do zero, vai até o 20, e do 20 ela vai fazer a parte física, né? Essa parte física, onde que a gente vai começar a trabalhar ela? Aqui nesses menuzinhos da lateral tem um, que é tipo uma rodinha assim, ó, Physics, tá vendo? A gente vai clicar nele, e a gente vai utilizar esse Rigid Body aqui, ó, tá vendo? Rigid Body. Esse Rigid Body é como se fosse um corpo rígido, não tem flexibilidade. A gente tem um Soft Body, que é para coisas mais moles, mais assim, elásticas de certa forma. Tem outros fluidos, o cloth, que é um tecido, mas hoje a gente vai mexer com o Rigid Body, tá? No Rigid Body, o que a gente vai configurar aqui, o tipo dele vai ser ativo, ativo porque ele vai participar da simulação de forma efetiva, né? Aqui a gente pode definir a massa dele, né? O peso dele está com 1 kg, vou colocar 2 kg aqui. O Dynamic quer dizer que ele vai sofrer gravidade, colisões e tudo mais, né? E o Animated seria uma outra coisa que a gente não vai usar aqui para utilizar as animações dele, tá? Então, por enquanto está tudo certo. O que mais que eu vou ter que definir aqui? Aqui embaixo, no Collisions, ó, Shape. O shape dele, se a gente for pensar, ele é uma coisa côncava. O que é uma coisa côncava? Por exemplo, se eu fizer esse sinal aqui, você sabe que tem um buraco aqui, né? Se eu passar uma linha que ela tem que entrar aqui para acompanhar a superfície. Já uma coisa convexa, tipo uma bolinha, eu passo por ela sem precisar entrar dentro do objeto, né? Mais ou menos esse é o conceito. No caso, esse Convex Hull, se eu fizer um Convex Hull e ele tem um buraco, ele vai fazer uma casca por fora só aqui. E não vai respeitar o buraco, né? Então, vamos trocar aqui para Mesh, tá? Tem um detalhe, o Mesh é o mais pesado dos tipos de colisão. Então, a gente tem que usar ele com bastante cautela, né? Mas é assim, em muitos casos é só ele que vai funcionar, tá? Tem um detalhe também, quanto mais fácil estiver o objeto, mais pesado vai ficar. Nesse caso aqui, eu tenho 14 mil faces aqui, ou triângulos, né? Nessa bacia aqui, tá? Então, isso aí vai afetar as minhas colisões, tá? Agora eu vou fazer também a mesa entrar na nossa simulação. Eu vou clicar aqui na mesa, no tampo dela, não preciso mexer nos pés, porque os pés não vão participar da simulação. Mas eu vou colocar a mesa também como um Rigid Body, e ela não vai ser dinâmica, tá? Ela vai ficar parada ali. E eu vou colocar ela como passiva também, tá? No caso da mesa, eu poderia usar o Convex Hull, poderia usar também o Box, porque ela também é um formato de caixa, né? Então, são opções aí. Eu vou usar o Box, que ele é mais simples que o Convex Hull ainda, tá? Então, a gente vai fazer com o Box aqui. E do jeitinho que a gente está aqui, já, se eu vier com o mouse aqui, ó, e dar um play apertando espaço, ele meio que já caiu, tá vendo, ó? Só que ele caiu ao mesmo tempo que ele estava escalando, não é o que a gente queria, né? A gente queria, na verdade, que ele primeiro surja ali para depois começar a cair. Então, para fazer isso, a gente vai ter que animar uma propriedade aqui do objeto. Por exemplo, essa propriedade Dynamic aqui, ela vai dizer se o objeto vai ser animado ou não. Eu vou desmarcar ela aqui só para a gente ver.
Vou voltar lá no começo. Tá vendo? Agora ela não desceu. Ela não está mais dynamic. Então, é essa propriedade que a gente vai animar. Como que eu animo a propriedade agora? É um outro tipo de coisa. Esse dynamic aqui, eu vou lá no meu frame 0, mover aqui, ó, no 1, no 0 ali, e ele está desativado, né, o checkbox. Então, vou pôr o mouse em cima do checkbox e vou apertar I. Outra opção é apertar nesse losanguinho que tem do lado direito aqui, essa bolinha. Mas eu prefiro pôr o mouse em cima e apertar I. Fica um fluxo só, né? Quando chegar lá no 20, aí eu vou ativar ele, ó. Vou ativar e vou apertar o I de novo. Aí ele vai ficar de outra cor, vai indicar que ele, a partir daquele momento, ele está dinâmico. Tá vendo? Ele está desativado, desativado, desativado. Chegou aqui no 20, aí ele vai ativar e aí vai cair, né? Tá? Vou pôr no 0 aqui, vou dar o play para vocês verem. Aí, ó, caiu, tudo bem. Aí tem um detalhe. Aqui, cadê? Tem um detalhe também. Vocês viram que ele caiu e praticamente não bateu, não teve aquele ricocheteado que eu falei. Aqui em Surface Response, a gente pode movimentar essa coisa aqui. A gente pode aumentar o bounciness dele. Bounciness quer dizer elasticidade. Então, se eu colocar o bounciness dele em meio, por exemplo, e o da mesa também, mesma coisa, vocês já vão ver que vai ter uma alteração no efeito. Vamos dar um play aqui. Ó, ela já deu uma ricocheteadinha, né? Vou aumentar o bounciness para 1, nos dois aqui. E aí, se precisar, a gente dá mais uma girada também no nosso objeto. O friction é o atrito. A gente pode, às vezes, diminuir ele um pouquinho também. Vou deixar em 0,3 aqui. E aqui também, tá? 0,3. Vamos voltar lá para o começo. Para voltar para o começo, eu estou usando Shift com a setinha esquerda, tá? Vou dar o play. Aí, acho que agora ficou legal, né? Eu poderia girar um pouquinho mais, se eu quisesse, mas eu acho que já ficou legal esse efeitinho que a gente conseguiu aí, tá? Então, caiu ali a nossa fruteira, e agora a gente precisa fazer as frutas caírem, né? Então, para isso, a gente vai agora olhar da vista 7 aqui, ó, e vamos começar a posicionar nossas frutas. Vou pegar aqui a carambola, deixar mais ou menos nesse rumo, a maçã aqui assim, e a banana aqui assim, né? E aí, nós vamos começar a fazer elas caírem. Aí a mesma coisa, vou pegar elas aqui, ó, vou definir elas como rigid body, tá? Rigid body, o peso, a maçã tem as 200 gramas, vou deixar mais ou menos no peso correto, né? O que mais? No caso da maçã, a gente pode usar o Convex Hull, porque ela tem essa reentrância ali, mas dificilmente alguma coisa vai entrar naquele buraquinho dela. Então a gente pode usar o Convex Hull para ficar mais leve, tá? E aqui no bounciness vamos colocar em 1 no começo. Se a gente ver que vai ficar muito, a gente diminui, tá? Carambola eu vou também rigid body. No caso da carambola, também 200 gramas mais ou menos, 200, 300 gramas. E eu vou trocar ela para mesh, porque ela tem bastante concavidade, né? Talvez daria para usar o Convex Hull também, mas vamos trabalhar em cima disso aqui. Talvez vai ficar muito pesado a simulação dessas frutas. Se a gente ver que vai ficar pesado, aí eu vou ensinar para vocês um segredo aqui que é bem legal, tá? A banana, a mesma coisa, rigid body, Convex Hull, bounciness, vou lá perto de 1, vamos trocar ela para mesh também, tá? A banana aqui. Então, beleza, temos as 3 frutas. Não é legal que elas estejam muito juntas, a gente pode pôr uma mais para cima, que é a banana GZ. Deixar... sim, aquele detalhe. Lembra que a gente animou aqui a nossa fruteira? Nós temos que animar as frutas também. Então, o ideal, gente, é que elas não estejam na vista na hora que a gente for animar.
Então, nós vamos fazer uma outra coisa aqui. Eu já vou deixar um alinhamento aqui para a nossa câmera, tá? Eu vou dar deixar aqui mais ou menos assim, ó, N de navio. E essa cena já deve ter uma câmera por padrão, ela já tem uma câmera, tá vendo? Então, eu vou usar um atalho aqui que é o Ctrl Alt 0 do teclado numérico. Ctrl Alt 0, a câmera vai enquadrar onde eu estou vendo agora. Mas ela tá, se vocês olharem aqui e repararem, ela está enquadrando só um pedaço. Então, eu vou apertar N de navio, vou aqui em View e vou locar aqui ó, na nossa câmera, Lock Camera to View, porque aí eu posso dar um zoom aqui ó, com Ctrl e Shift, e aí eu vou pegar uma cena mais completinha, tá? Eu acho que tá legal assim, tá vendo? Depois que vocês fizerem isso, desmarca o Camera to View e beleza. É isso que a minha câmera vai enxergar agora. Eu vou apertar N de navio para sumir o painelzinho. Então, na vista da câmera, qual que é a ideia? A ideia é que as frutas estejam para cima desse ponto aqui, ó, tá? Vou até selecionar a câmera aqui, ó. Então, para cima desse quadrado que é onde a câmera está enxergando, as frutas têm que estar. Então, eu vou pegar as três aqui, vou dar um GZ, vou mover elas para cima aqui, ó, de forma que elas vão aparecer depois, tá? Lembra de que a gente vai animar o Dynamic. Então, vamos desmarcar o Dynamic. Vou fazer primeiro na maçã. Vou dar o I, tá? Depois que eu der o I aqui, eu vou fazer a mesma coisa na outra, desmarcar o Dynamic, dar o I. Na outra também, vou dar o I. E aí, vamos voltar lá para a maçã. E vamos esperar aqui, ó, 26, mais ou menos ali no 35, a nossa fruteira acabou de cair, certo? Então, quando ela acabar de cair, as frutas já devem começar a cair também. Então, aqui no 35, 36, talvez, ó, 36, eu vou vir aqui no Dynamic de todas as três frutas e dar um I aqui, ó. Tá? Dynamic e I. Dynamic I. Beleza. Com isso, agora as três vão cair ao mesmo tempo. Vamos lá? Vamos lá para o começo e vou dar o play aqui, ó. Tá caindo ali e as frutas vão cair. Tá vendo? Ficou pesado? É o que eu temia lá. Lembra que eu falei que elas estão muito pesadas, né? Então, o cálculo dessas frutas aqui vai ser meio pesado. E outro ponto, o bounce está muito também, isso fez elas ali, vamos deixar cair de novo aqui, ó, tá vendo? Ó? Elas pularam com muita força e isso acabou fazendo estourar a bacia lá e tudo mais. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho disso também. Primeira coisa, a gente vai selecionar as frutas e diminuir o bounciness delas. Por exemplo, a maçã estava em 1, vou deixar lá perto de 0, lá 15, alguma coisa assim, ó. Para todas elas, bounciness, eu acho que somando o bounciness da fruteira com o delas, ficou muita coisa, tá? Mesma coisa, aqui já estava em 0, vou pôr 0.1, tá? Beleza. Agora, vamos analisar um pouquinho as frutas. Essa fruta aqui, a maçã, ela está com 5.000 faces. É um tanto até razoável, grandinho, mas como ela está com a Subdivision Surface aqui, na verdade o que está indo para a simulação é essa versão com 0 aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui que está indo para a simulação. Então é super leve, tá? Porque a simulação não enxerga as modifiers, tá? Mesma coisa a banana. A banana está com 12.000 faces, só que o que está indo para a simulação é a versão com 200 faces aí, mais ou menos, tá? Então, beleza. Agora, a carambola é um caso mais complicado. Por quê? Ela está com 74.000 faces e nós aplicamos aquela Modifier Subdivision Surface daquela vez para poder dar aquela bagunçada nela, lembra? Então, a carambola é um caso mais complicado de você simular. Como que a gente vai fazer aí para simular a carambola de uma forma melhor? A gente vai criar uma cópia dela e essa cópia a gente vai dar uma enxugada nessa cópia, deixar ela bem levinha, tá? Então vocês já vão entender aqui como que vai funcionar isso. Eu vou dar um Shift D para duplicar essa carambola, Shift D. Vou dar um ESC aqui, ó. Tá? Vou voltar lá para o frame 1 aqui, Tá as duas carambolas ali, tá? Deixa eu mexer aqui a câmera para sair da vista da câmera aqui, tá?
Beleza, então temos as duas carambolas juntas aqui. O que nós vamos fazer? Uma delas, eu vou renomear ela, essa 2 aqui, ó, como carambola, a gente vai chamá-la de proxy, underline proxy, com Y. O que é proxy? Proxy em inglês é procuração. Então, quer dizer, quando você faz um processo, alguma coisa, você pode dar uma procuração para o advogado responder por você. Aqui é a mesma coisa. Eu vou fazer uma procuração para aquela carambola simplificada participar da simulação, e aí ela vai transferir para mim os dados da rotação, escala e movimento que aconteceriam na simulação, tá? Porque aí eu, que sou uma versão mais pesada, coisa que eu não preciso sofrer todos os cálculos da simulação, que é muito mais complicado, tá? Então, como que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente vai aplicar uma modifier chamada decimate, tá? Eu vou dar um G aqui, G, X, deixa eu ver, X, não, Y, vou dar um GY aqui, ó, para vocês entenderem como que essa modifier funciona, tá? Essa modifier, a gente vai aplicar ela aqui, ó, vamos dar um add modifier, vou digitar aqui subdivision não, desculpa, decimate, né, digita desse aí que já vem a decimate. Ela vai pegar e vai diminuir a quantidade de vértices, tentando manter o shape ali, o formato da sua fruta, tá? Então, aqui na decimate, você vai ter como falar o que você quer que ela faça, né? No caso, ela vai pegar lá, eu tenho aqui, ó, essas 3 opções, collapse, one subdivide e planar. A collapse é para um objeto que está meio mal estruturado. Aí ele vai simplesmente encontrar lá uma forma de tirar os detalhes. Já essa one subdivide é para um objeto que você fez ele com a estrutura de polígonos bonitinho, igual nós modelamos a carambola. Aí ele consegue ir dessubdividindo para gerar uma versão simplificada. Então vamos clicar aqui. E aí nós vamos aumentar essas iterações aqui, ó. Fica olhando aqui as faces, cada interação dessa vai reduzir para 1/4 a quantidade de faces. Fica olhando, ó, iterations. Vou diminuir uma iteração, ó. Na verdade, reduziu para metade. 37.000, agora 18, e aí a gente vai fazendo, ó. Se eu bem me lembro, eu tinha feito aqui um teste, a gente pode pôr até umas 6, ó, que ainda mantém, tá vendo que ela manteve o formato razoavelmente igual ao da outra? E aí, ó, caí de 70.000 para 1.000 faces, tá vendo? Muito menos, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu acho que 7 até ainda dá, vamos ver. Não, 7 acho que já é muito, viu? 6, então. Mas tá bom, né? De 70.000 para 1.000, não tá legal? Agora a gente vai fazer essa daqui, que é a proxy. Nós vamos desativar ela no render aqui, ó. Desativa ela no render. O que é o render? É a saída final da animação, tá? Vamos desativar ela. E aí, nós vamos mover ela de volta para cima da outra. Mas antes, eu vou falar para a gente enxergar dela só a estrutura dela, o aramado. Então, eu vou vir aqui nesse quadradinho laranjadinho aqui, ó. Vou descer aqui com o mouse. Lá em Viewport Display, eu vou dar o Display as aqui, Wide, tá? É importante estar no modo agora texturizado, porque no modo Solid, modo Rendered, ela vai aparecer, mas ainda vai renderizar. Nesse caso aqui, eu quero que ela só mostre o aramado mesmo. Agora eu vou dar um GY e mover ela para cima da outra lá de novo, tá? Aí, para ficar bem certinho, né? Não precisaria nem ter movido ela para fora da outra, né? Mas eu queria mostrar para vocês como que fazia. Aí, então tá razoável, ó, tá bem em cima da outra, certinha, tá? Próximo passo. Agora eu vou fazer a outra vai ficar grudada nela. Tudo que ela fizer, a outra vai fazer também, que é a carambola original aqui, né? Vamos dar uma olhada na física primeiro aqui. Ó, já está com a física, bonitinho. A margem está muito alta aqui, né? A margem dos objetos a gente vai diminuir também, porque essa margem de 0,04 é como se fosse 4 centímetros. Se a gente fizer a simulação, vocês vão ver que ela vai ficar meio alta ali,
né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos mexer na margem depois. Primeiro eu vou fazer a carambola normal ficar sem nenhuma física, porque a outra que vai ter a física. Vamos vir aqui no Rigid Body e dar um xizinho aqui, ó. Aí ela vai ficar sem Rigid Body. As outras ainda tem. E aquela do aramado lá também tem. A Proxy, tá? A Proxy também tem, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou pegar aqui a carambola principal, primeiro. E com Shift eu vou tentar encontrar um ponto aqui que eu consiga pegar a Proxy. Até talvez se eu dar um Shift Z aqui, vai ficar mais fácil. Quer ver? Shift Z. Aí você vai na linha preta aqui, ó. Tenta pegar. Consegui, tá vendo? Tem vezes que não dá muito certo, não. Você vai ter que dar uma insistida aí. Com as duas selecionadas, e é importante essa ordem. Primeiro a original e depois a proxy. Eu vou apertar aqui a Ctrl P de pato. Ctrl P. Tá? Aí eu vou usar a opção Keep Transform. Isso aqui vai gerar uma relação de pai e filho, onde a carambola proxy vai ser pai da carambola original. Quando eu mexer a proxy, ou girar, ou escalar, ou fazer qualquer coisa, a outra vai obedecer. Vai fazer a mesma coisa. Quer ver? Eu vou selecionar só a proxy aqui, ó. Na hora que eu mover ela, a outra vai junto, tá vendo? Porque as duas estão interligadas agora, tá bom? Ah, só que aí tem um detalhe. A proxy, eu apliquei aquela modifier, né? Só que para a simulação, se está em modo de modifier, ela não reconhece, ela vai usar aquela versão pesadona ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima da primeira modifier que ela tiver para baixo e vou dando Ctrl A para aplicar essas modifiers, despejá-las no arquivo. No arquivo, não, no modelo. Ctrl A aqui para aplicar a displace, ó, Ctrl A. Depois Ctrl A para decimate. Se quiser aplicar isso aqui também pode, Ctrl A também. Beleza. Agora sim, está mais leve para a simulação. Na hora que a gente... Vou dar o Shift Z de novo aqui, ó. Na hora que a gente fizer a simulação novamente, vocês vão ver que agora ela vai rodar bem mais leve. Quer ver? Vou apertar 0 aqui para ir para a vista da câmera. E vamos lá, vamos rodar nossa simulação novamente. Olha o tanto que já foi bem mais leve, tá vendo? Vou dar uma pausa aqui. A carambola foi para fora lá, né? Mas já foi bem mais leve para a simulação, né? E depende da máquina de vocês, vocês vão sentir bastante diferença. Agora nós temos um outro defeito para a gente tratar aqui. Se vocês olharem bem de perto aqui, ó, vocês vão ver que a banana e a maçã, na verdade, não estão grudadas aqui nessa bandeja. Elas estão meio que voando. Lembra que eu falei da margem ali agora há pouco? Por padrão aqui na simulação, a margem é muito grande, 2 centímetros, 2 e pouco. Então, 4 centímetros, na verdade, eu acho. Então, isso aí fica um tanto assim, ó, de um objeto para o outro. É muita coisa. Então, nós vamos pegar todos os objetos agora e vamos reduzir a margem deles. Começando pela própria fruteira aqui, ó. Vamos descer aqui nas modifiers de física dela. E aí a gente vai pegar o margem aqui que está em 0,04, ou seja, 4 centímetros. Nós vamos digitar 0,001, que é 1 milímetro, tá? 1 milímetro tá ótimo, 1 milímetro acho que não precisa mais que isso, não. Ó, 001, pega a banana também a mesma coisa, 0,001. Maçã também. A maçã acho que já estava. Acho que eu tinha feito sem... Antes eu tinha dado uma pausa aqui na gravação e acho que eu fiz da maçã. E a carambola que sumiu, vamos voltar aqui para o começo. Vamos pegar ela. E também, tá? Mesma coisa. Tem que ser a proxy, tá? A proxy, vamos lá, margem 0,001. Tá? É isso. Agora, se eu olhar por cima aqui, aqui no 40, talvez seria legal eu pegar a minha proxy aqui. Eu poderia até desativar a carambola original, para a gente ficar selecionando assim querer. Mas vamos deixar. Eu vou voltar lá no 0 e vou mover ela um pouquinho mais para o centro aqui, ó. G. Tá? A banana, eu vou girar ela um pouquinho, dar um R aqui assim, ó. Para ela cair mais dobradinha, já mais deitada ali. E vamos fazer a simulação de novo. Depois que a gente fizer essa primeira fase da simulação, a gente vai duplicar essas frutas para ter um pouco mais, para encher mais a fruteira ali.
Vamos lá, rodar a simulação de novo aqui, deu espaço. Aí, agora ficou bonitinha ali as 3 frutas na bandeja, né? Eu acho que se eu fizer mais umas 2 bananas e uma maçã e uma carambola, já vai ser suficiente aí para preencher, tá? Então, vamos fazer isso. Vamos voltar lá para o 0. Agora, a vantagem é que depois que a gente configurou tudo isso aí, é só a gente duplicar, tá? Então, eu vou pegar aqui na vista 7, vista top, vou duplicar essa banana aqui, vou girar ela e duplicar a maçã, jogar ela aqui assim. Vou dar um RX nela, para deixar ela meio deitada. Agora, a carambola, eu tenho que duplicar as duas ao mesmo tempo aqui. Eu tenho que pegar do jeito que eu pego as duas ao mesmo tempo. Vou dar um Shift D, duplicar aqui, tá? Então, eu tenho a carambola Proxy 001 e a carambola... cadê? Proxy 001 e a outra lá, que o nome dela qual que é? Cadê? Deixa eu olhar aqui na lista. Se eu der vírgula aqui no teclado numérico, eu localizo ela. Tá como carambola 002, tá vendo? Então, a 001, ela move a 002 lá, tá? Já fica tudo automático também, isso aí é legal. Vamos olhar na vista 7 de novo. A carambola eu vou mover ela para cá, assim, ó. E agora, para não ficar tudo embolado, vou mover esse aqui mais em Z um pouco. Essa maçã também eu vou dar um GZ nela. E é isso. Agora a gente tem que só reordenar aqui, ó. GZ também. Para que as frutas não fiquem uma por cima da outra. Vou dar um GZ nessa aqui. E aí a gente vai simular. Se a gente vê que uma fruta ou outra caiu para fora ali, a gente vai e refaz a simulação, tá? Vamos fazer um teste, a gente dá uma mexida, tal. Isso aqui é de jeito mesmo, gente, é teste, porque a gente não é uma coisa física. Vamos testar, vou dar o play aqui, ó. Ó, a carambola caiu, né? Vamos ver qual que foi a carambola que caiu para fora, essa dali, ó. Essa aqui, vamos pegar ela e selecionar já. Vamos voltar. Se ela cair, eu vou mover ela um pouquinho mais para cá, assim, ó, mais pro meu lado aqui, ó. GX aqui, eu vou jogar ela pro meio aqui. Vamos ver se vai resolver. E vamos lá, vamos rodar a simulação de novo. Ela ainda está caindo para fora, né? Foi a mesma? Foi, né? A mesma que caiu para fora. Então, se ela caiu para fora ali, ó, eu vou jogar ela um pouquinho mais para lá agora. É em X mesmo, GX, um pouquinho mais para lá. Talvez vou mover um pouquinho Y para a esquerda aqui também, vamos ver. Ah, tem que ser no quadro 1 aqui, viu? Ó, GX, GY, um pouquinho. Talvez eu vou dar uma girada nela também em X, ó, RX. Ela cair mais deitada. Isso aí pode ajudar também. Vamos lá? Simulação de novo, play. Ixi, agora foi a maçã, né? Vamos ver. Essa maçã aqui, talvez, se eu colocar ela um pouquinho mais para cima em Z, ó, GZ. Só que lá no quadro 1, né? GZ, um pouquinho mais para cima aí. Vamos lá. Agora é até a gente encontrar o, a gente chama de sweet spot, né? O ponto perfeito aí. Aí, acho que ficou legal. A maçã ficou virada de cabeça para baixo, mas não tem problema, né? Aí, gente. Então, conseguimos chegar num ponto legal, né? O objetivo maior aqui é que depois vocês modelem outras frutas, uma laranja, alguma coisa assim, e faz cair uma diversidade maior de fruta nessa bandeja aqui, tá? Mas, para o propósito desse primeiro tutorial, já está muito legal dessa parte de física e animações, né? Nós aprendemos aqui animações simples, animações com física, como ativar a física e desativar na hora que a gente quiser, né? E num próximo momento, depois a gente vai animar também aqui a nossa boa aqui, a gente vai colocar uns sucrilhos nela e fazer outras coisas. Mas por hoje, para não ficar longo esse tutorial, vamos deixar até aqui, tá bom? Então, é isso. Lembrando, gente, sempre, se o tutorial foi útil para você,
não custa nada deixar o seu like aí, tá bom? Deixe seu like, comenta aí o que você achou, se você gostou, se você não gostou, enfim, faz aí a sua participação para a gente estar sempre melhorando nos próximos tutoriais, tá bom? Como eu falei, o objetivo dessa série aqui é você aprender de tudo um pouquinho no Blender, né? Chegar lá no final, você vai ter um conhecimento bem extenso já de como que o software funciona, tá bom? Um grande abraço para vocês.